Glória a Deus. Eu estou aqui nessa noite para trazer a palavra, amém? Desse domingo, desse culto de celebração da família. E eu creio que algo novo o Senhor vai trazer aos nossos corações, amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Jeremias 29. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. A gente fica muito feliz e honrado de estar aqui, mas ao mesmo tempo existe um temor santo no nosso coração, de uma responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para a igreja. Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Amém? Agora repita comigo assim: tudo que precisar ser abalado, será abalado. Tudo que precisar ser abalado, será abalado. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. E nós, como já foi declarado desde o início deste culto, Pai, nós entregamos agora o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos diante de Ti, Pai. E subjugamos ele ao governo do Teu Espírito. Declaramos, Pai, que toda altivez que se levanta contra o Teu conhecimento não prevaleça, Pai, contra a Tua palavra. Nós declaramos agora que todo cativeiro na mente, no coração nessa noite, vai ser dado lugar à vida, Senhor, que vem através da Tua palavra. Como a Tua palavra diz, que a Tua palavra é mais penetrante que espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, de espírito, de juntas e medulas. Pai, faz separação, Pai, daquilo que é Teu e daquilo que não é Teu. Então, em nome de Jesus, nós clamamos, nós Te entronizamos neste lugar. E nós declaramos, Pai, que venha o Teu reino. E que seja feita a Tua vontade na nossa vida, neste culto, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos e irmãs. Estou aqui para trazer essa palavra. E não é fácil não trazer palavra, assim, no domingo. Aleluia. Mas eu creio que Deus é o ano da graça, né? Então Ele dá graça para a gente. Para que a gente possa trazer aquilo que está no coração dEle para a igreja, amém? E quando eu estava, na verdade, alguns dias meditando, o Senhor ministrando ao meu coração, essa palavra pareceu-me dura. Eu falei, Deus, então me dá mais graça ainda para trazer essa palavra para o povo. Porque assim, todas as vezes que Deus traz algo de exortação, a gente tem que aprender a escutar a palavra de exortação. A palavra de exortação é assim, ela sempre traz algo que vai mexer com o nosso coração e com a nossa estrutura. Ela vai arrancar alguma coisa, ela vai derrubar alguma coisa. Mas, na mesma palavra, o Senhor traz um fundamento para você edificar. Amém? Glória a Deus. Então eu creio que nessa noite o Senhor vai trazer, vai derrubar algumas coisas para edificar um edifício muito sólido. Porque como eu acabei de dizer, essa é a palavra que Ele estava a todo tempo ministrando ao meu coração. São tempos onde tudo que precisar ser abalado, será abalado. Amém? Tudo que precisar ser abalado, será abalado. E nós temos lido essa palavra, e essa palavra tem ministrado aos nossos corações há já alguns anos, mais propriamente no ano de 2020, 2021 e agora 2022, amém? O pastor, semana passada, ele trouxe uma palavra, uma revelação a respeito de Jeremias 11, né, através da vida de Saul. Glória a Deus. E eu meditando a tudo que nós estamos vivendo nesses dias, irmãos, o Senhor foi construindo essa palavra no meu coração. Porque confessamos que os resultados que nós tivemos esses dias não foram resultados que nós gostaríamos de ter, né? E naquele dia, no dia 31, né, que foi dia 30, eu estava aqui no culto e aquele dia foi maravilhoso estar no culto, na presença de Deus. E quando eu estava ali atrás, o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração. Porque ao meu coração veio um sentimento de humilhação, irmãos.
Essa era a palavra, não era um sentimento de tristeza, mas era um sentimento de humilhação. É como se o meu coração estivesse humilhado, estivesse abatido. E depois, com o passar dos dias, eu fui compreendendo aquele sentimento. Amém? Porque essa palavra de Jeremias 29:11, ela está inserida dentro de um contexto. Amém? E hoje nós vamos ver aonde está esse contexto de Jeremias 29:11. E você vai compreender tudo que o Senhor está fazendo, amém? E que Ele quer que nós façamos para que a gente possa conquistar toda essa boa, perfeita e agradável vontade dEle. Aqui, irmãos, o livro de Jeremias, ele é um livro muito forte. Ele é pancadaria pura, porque ele não brinca, né? Ele é um livro de exortação, é um profeta que foi levantado num tempo onde existia uma grande apostasia no povo de Deus. O povo tinha se desviado da presença de Deus. E ele, em vários capítulos, se você olhar no início, eu não vou ler, mas ele começa a declarar para o povo que viria, se eles não se voltassem para o Senhor, se não se dobrassem diante do Senhor, iria vir sobre eles um juízo. Ia vir sobre eles uma perseguição. Ia vir sobre eles um cativeiro. E assim, depois de muitos anos, e muitos anos que Jeremias estava pregando e ministrando essa palavra, exortando o povo com esta palavra, aconteceu o que ele falou, irmãos. E eles, o povo de Deus, foi levado cativo para a Babilônia. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo vivo aí, irmãos? Aleluia! Senão eu vou começar a falar por mão tá do lado. A gente fala, vou contar o segredo. A gente fala isso para vocês acordarem. Então, quanto mais aleluia vocês dão, menos eu vou falar para vocês falar isso. Então, fala por mão que está do seu lado. Estou brincando. Agora não. Vou só prestar atenção em vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, nós estamos aqui num contexto onde o Senhor tinha levantado um profeta no meio de uma apostasia, declarando que iria vir um juízo. Que apesar de aparentemente as coisas estarem boas, tranquilas na vida deles, iria vir um tempo. O Senhor estava observando todas as coisas. O Senhor estava observando tudo. E em um determinado ponto, ele fala bem assim, Jeremias, nem que Josué, nem que Moisés ou qualquer outro viesse interceder por esse povo, eu os livraria. Em Ezequiel, ele também declara isso. Que o juízo já estava declarado contra aquele povo. Então não era uma intercessão qualquer que iria livrá-los da mão daquilo que estava por vir. Amém? E depois disso, levado cativo, existia profetas que estavam declarando acerca da parte, dizendo que estavam falando da parte do Senhor, que o Senhor iria livrar eles da Babilônia. Mas aí o profeta verdadeiro, Jeremias, o profeta de Deus, ele declarou essa carta, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E ela começa dizendo assim: e estas palavras são da carta de Jeremias, o profeta, que enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Jeremarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos que foram transportados, que fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Amém? Glória a Deus. Então aqui, o Senhor enviou através de Jeremias ser livrados. Mas assim o Senhor mandou que Jeremias declarasse isso. Edificai casas e habitai, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos. E filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai a vossos filhos maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminueis. E procurai a paz, para que onde fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei
tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem dos vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-o a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar aonde vos transporteis. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Fala comigo assim: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, essa palavra que eu tenho para falar para vocês é uma palavra muito séria, é muito forte, porque o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração que estava me dando até, eu falo para você, até uma ansiedade, pode dizer assim. Eu olhando todo esse cenário que nós temos vivido esses últimos dias, nós vemos uma igreja, a igreja do Brasil, as denominações do Brasil todas se levantando, e um clamor, e uma busca pelo Senhor em favor de algo, de um objetivo. E esse objetivo era quê? Deus não nos entregue nas mãos do Nabucodonosor. Deus não nos entregue nas mãos da Babilônia. Não nos entregue, Senhor, na mão daqueles que nós já sabemos quem são. E nesses dias, muitos se levantaram em oração, em clamor. Muitos se levantaram. Só que, quando nós olhamos esse clamor, essa oração, essa busca, nós vimos que essa busca era uma busca rasa. Fala comigo, rasa. Porque não estava se buscando uma conversão genuína, mas estava se buscando por uma causa. E Deus não é Deus de uma causa, Ele é Deus de um povo, amém? Ele não é Deus de um projeto de governo, Ele é Deus de um povo que tem uma constituição, e essa constituição é celestial, não é terrena. E Ele luta em favor do povo que vive essa constituição na terra, amém? E assim, de uma forma ou outra, eu não estou falando aqui que o cenário pode não mudar nesses últimos dias. Não é isso que eu estou declarando, amém? Porque eu estou clamando todos os dias para que o Senhor tenha misericórdia de nós e não entregue nas mãos daqueles. E eu creio que você assim também está fazendo, amém? Assim como o pastor mesmo já declarou aqui. Ele está fazendo a mesma coisa, como igreja nós seguimos essa mesma direção. Mas o que o Senhor está trazendo sobre nós é uma luz de algo que está muito além de um projeto de governo. Está muito além de uma guerra natural por uma posição governamental. Irmãos, desde o começo do ano, o Senhor está falando conosco, a nossa guerra não é uma guerra natural. Essa é uma guerra contra principados. Então não é uma guerra apenas por um governo, irmãos. É uma guerra de principados. Por isso que Ele falou, é impossível para vocês sozinhos fazerem alguma coisa. É necessário que vocês estejam reunidos como igreja, porque eu pelejarei por vós. Sabe por quê? É na congregação, aonde a palavra é liberada, aonde a direção é dada, aonde a lei é proclamada. Amém? Glória a Deus. Mas, quando nós olhamos para o cenário do Brasil, irmãos, nós vemos uma igreja que está apóstata. Uma igreja onde acredita em passes de mágica. Estão acostumados a um toque mágico, que alguma coisa boa acontece. Sabe assim?
Não, vem aqui, leve esse copo com água, esse lenço ungido, esse óleo ungido, que é um passo de mágica que vai acontecer na sua vida, e aí seu marido vai se converter. Sabe assim? Essas coisas mágicas. E eles acharam que neste ano a mágica ia acontecer de novo. Só que o Senhor, Ele falou para a igreja verdadeira dele: essa guerra é de principado, e eu vou pelejar pelo meu povo. Aleluias. Pelo meu povo eu vou pelejar. Só que aqueles que se dizem meu povo serão envergonhados. Envergonhados, humilhados. O que eu quero trazer para vocês aqui nesse contexto? Irmãos, dá glória, porque no final tem o refrigério, amém? Aleluia. É palavra de vitória, repete comigo, é palavra de vitória. Aleluia, aleluia. Irmãos, e ele declara bem assim: o que vocês vão fazer agora? Transportados para a Babilônia. Vocês vão edificar casas, vão fazer jardins, vão comer do fruto, vão tomar mulheres, vão gerar filhos. Sabe por quê? Os falsos profetas estavam declarando o quê? Queria passar aquilo ali. Mas aquilo ali não era algo vindo de algo natural, irmãos. Era vindo de Deus. Era o próprio Deus mandando juízo contra Israel e usando ímpio. Deus faz isso. Misericórdia, mas Ele faz. Amém? Ele faz isso. E ele começou a declarar ali para o profeta o que eles deveriam fazer naqueles dias. Amém? E o que eu quero dizer com isso aqui? Como uma igreja hoje, que nós vivemos, num contexto geral, vive de passes de mágica, muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer um clamor e as coisas vão mudar. Mas o que o Senhor estava falando aqui? Ele estava iniciando um avivamento no coração desse povo. Porque o povo que tinha sido transportado para a Babilônia, na verdade, eles estavam sendo um povo que ia ser resgatado por Deus. Amém? Deus estava, de uma certa forma, protegendo aquele povo, colocando eles no lugar aonde eles iriam buscar mais, aonde eles iriam se colocar diante do Senhor, aonde eles iriam se converter verdadeiramente, genuinamente ao Senhor. E a primeira ordem que Ele dá aqui é que Ele deseja que as pessoas tomem a sua família, edifiquem as suas casas. Amém? E o que nós temos escutado ao longo desses dias? Arruma a sua casa. Coloca a sua casa na rocha. Coloca a sua vida na rocha. Porque, irmãos, o que o Senhor está falando, o que Ele quer estabelecer verdadeiramente, Ele quer transformar uma nação. Ele quer mudar a cultura dessa nação, do Brasil. Mas ela não começa apenas com uma oração de um povo soberbo, orgulhoso, achando que Deus é o seu mordomo, o seu empregadinho. Porque Deus, o meu pai, o seu pai, Ele não é o nosso empregadinho. Ele não está aqui para obedecer as nossas ordens. Ele está aqui para estabelecer. Nós estamos aqui para estabelecer os decretos dEle. Amém? Agora, um povo orgulhoso, um povo que se acha o bom, porque muitas vezes as suas igrejas estão lotadas, que estão ganhando dinheiro, que estão tendo sucesso aparente profissional ou em qualquer outra área. Acha que vão se colocar diante do Senhor com as suas mãos sujas e vão ter alguma coisa. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Deus não é esse Deus. Deus já estabeleceu como Ele deve ser servido. Deus já estabeleceu como Ele quer ser adorado. Não existe passes de mágica. Não existe dar tanto para Ele, para que Ele dê para mim. Não é barganha com Deus, como a pastora acabou de falar, é gratidão. Quando nós olhamos e lemos a palavra que diz, Salmos 37, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Muitas pessoas leem assim, agrada ao Senhor, que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E não é agrada ao Senhor. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando, agrada-te, deleita-te, que Ele seja o seu agrado, que Ele esteja no seu coração em primeiro lugar.
Que Ele seja o seu único Deus. Porque quando você estiver assim, aí sim o desejo do seu coração irá ser feito. Você entende? Não é barganha. E muitos estavam pensando assim, não, vamos dar tanto para Deus fazer a nossa vontade, para Deus colocar aquela pessoa que a gente quer. Deus abateu o coração dos altivos, dos orgulhosos, dos soberbos. E o Senhor vai trazer nessa noite para nós, através dessa palavra, o entendimento de quem nós somos no meio desse povo. Quem nós somos no meio desse povo. Porque quando nós olhamos aqui, irmãos, esse povo que foi para a Babilônia, entre eles tinha um homem que fala assim, mas esse homem não merecia estar lá no meio da Babilônia. Daniel, conhece Daniel? Daniel foi deportado para a Babilônia também, irmãos. Vocês acreditam? Mesmo sendo crente fiel, mas o propósito dele era diferente. Amém? E o Senhor, Ele quer que verdadeiramente nós venhamos transformar essa nação. Só que ela não é feita com passes de mágicas. Ela é feita através de conversão genuína. Através de humilhação diante do Senhor. De busca, de oração, de quebrantamento. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor deseja estabelecer algo, irmãos, que está sendo deturpado. Sabe o que a Babilônia fazia? A Babilônia deturpava tudo aquilo que era sagrado. E assim ela foi usada como juiz. Tudo que era de Deus, a Babilônia tentava destruir. Amém? Ela não tentava não, ela destruía. Ela fazia as maiores abominações, não existia um povo mais terrível. Quando Apocalipse vai falar, ele fala sobre o quê? Sobre a Babilônia. A Babilônia é o sinônimo da apostasia, da coisa mais terrível que pode existir numa terra, de um povo demoniado. Amém? E mesmo assim, o nosso Deus entregou o povo dele na mão desse povo. Um povo que não tinha princípios, um povo que não tinha, era cruel. Um povo que era terrível. Como justiça, como juízo. E ali ele falou, comece agora, a partir de agora, a estabelecer casas nesse lugar. A estabelecer mulheres, família. Estabeleçam as suas famílias na rocha. É isso que o Senhor estava falando para o povo que tinha sido deportado para a Babilônia. Estabeleçam as suas famílias na rocha. E é isso que o Senhor me chamou para te dizer aqui hoje. O nome desse culto é Celebração da Família. E o Senhor está falando, estabeleça a sua família na rocha. Porque eu vou vir e vou abalar tudo o que precisar ser abalado. Essa palavra, irmãos, eu estou declarando aqui, mas o pastor da Francisca tem declarado há anos. Amém? É a mesma coisa. Que viria um tempo aonde as casas na areia não iriam se subsistir. E o Senhor está falando, neste tempo, vocês não conseguem fazer nada a não ser buscar minha presença. Existe um povo que está tentando fazer coisas com o próprio braço, mas muitas vezes eles não têm o entendimento. Mas eu e você temos o entendimento de como isso pode ser transformado e mudado a partir de hoje. O Senhor quer trazer essa revelação para que você venha realmente buscar hoje uma decisão de transformar essa nação, que começa a partir da sua casa. A partir da sua casa. Edifica a sua casa. Habita na sua casa. Tanto a sua casa espiritual, que é o seu próprio templo, que é o seu coração, como a sua família. A sua família. Porque, fala assim, mas a Babilônia não queria destruir as famílias. Queria destruir as famílias. E ó a ordem de Deus. Estabelece família dentro da Babilônia. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas acham que Deus... não, a gente perdeu, Deus é fraco. Porque muitos cristãos estão falando isso. Quando falam que está de luto por causa do Brasil. Eu não estou de luto pelo Brasil. Porque o meu Deus não está morto, o meu Deus está vivo. Meu Deus está vivo e Ele tem o controle
E Ele é aquele Deus que falou que está pelejando por nós. Ele é aquele Deus que falou que não importa a luta, a circunstância, Ele vai estar conosco. Amém? Não importa o que aconteça, Ele está conosco. Então, se você acha que... Ele fala assim, mas como então? Se nós estamos sendo transportados para um lugar, para um povo terrível, que só pensa o mal, que só quer o mal, que quer algo contra a Bíblia, contra a igreja, contra os princípios. Você ainda não entendeu o que Deus fez. Quando Ele pegou e permitiu que o povo dele fosse preso e colocado na Babilônia. E a partir do momento em que o povo dele começou a estabelecer as suas casas, as suas famílias na rocha, estabelecer a paz naquele lugar, orar por aquela cidade, clamar por aquele lugar. Naquele momento, irmãos, naquele momento, o Senhor ele começa a dizer... Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Naquele momento, o Senhor ele começa a dizer, então, nesse momento, onde vocês começarem a estabelecer a sua família, a sua casa, o seu coração na rocha, então eu ouvirei do céu a sua oração. Eu serei achados por vós. Eu serei achado por vós. Quem é que já assistiu um filme que tem um negócio chamado Cavalo de Troia? Esqueci o nome do filme. Como que é o nome do filme? Troia, né? Quem é que lembra esse filme? Sabe qual que é o nome disso aqui, irmão? Operação Cavalo de Troia. Deus estava permitindo que o povo dele seja levado para a Babilônia. E esse povo que foi aqui, ele não estava totalmente convertido. Para que ali ele começasse a proclamar e a declarar, a firmar suas casas na rocha, a buscar o Senhor verdadeiramente. Porque depois, se você olhar os últimos capítulos de Jeremias, está ali decretado a destruição da Babilônia. Por quê? Porque o povo dele estava clamando dentro da Babilônia. Oh Deus, entenda isso. Não, isso que eu estou pregando não é para poucos dias, irmãos. Não é um passe de mágica. Começa a partir de hoje. Mas leva tempo. Mas se você sair daqui decidido a viver isso que eu vou pregar, que eu estou pregando aqui, nós vamos transformar essa nação. E a Babilônia vai cair. Diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, o nosso Deus. Porque Ele está falando para mim e para você. E nós somos o povo dele. A igreja geral aqui dessa nação. Aqueles que estavam levantados altamente. Como torre de Babel vão cair. A torre de Babel não vai mais subsistir. E ficará somente a igreja verdadeira. O Senhor está falando. Eu estou levantando profetas na Babilônia. Vocês estão com medo por quê? Oh, xerecandalassore. Vocês estão com medo por quê, igreja do Senhor? Vocês são os profetas que eu estou levantando nesse tempo. Profetas dentro do sistema babilônico. Não temas. Não temas. Eis que o Senhor diz à igreja, não tenha medo. Mas comece agora a estabelecer a sua família, os seus filhos, porque não se trata só de você ou de mim, se trata dos nossos filhos, se trata dos nossos netos. Nós não queremos que este avivamento que está por vir pare em nós. Nós queremos que de geração em geração seja propagada a palavra do Senhor, irmãos. Aleluias! Porque o Senhor, Ele estabeleceu a família. E sabe o que esse projeto de babilônico do diabo está querendo fazer? Desse principado que está tentando resistir à igreja. Porque não é um governo, é um principado que se levantou. Ele está tentando destruir as famílias. Por quê? Você acha que... Por quê? Você já parou para pensar, por que família? Por que as famílias? Por que as crianças? Por que pegar as crianças? Por que tentar destruir os casamentos? Porque é isso que ele está tentando fazer. Ele está querendo deturpar a família. Deturpar os casamentos. Você parou para pensar? Volta, irmão, comigo. Lá em Gênesis, você vai entender. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, quando Ele deu uma promessa para Abraão, irmãos.
Quando o Senhor estabeleceu no Éden, Adão e Eva, o que ele disse? A mesma coisa que ele disse para o povo da Babilônia. Multiplicais, não diminueis, multiplicai. Estabeleçam suas famílias na rocha. Estabeleça sua família na rocha. Enquanto vocês estão fazendo isso, eu estou livrando vocês. Sabe por quê? Na Babilônia, o povo que estava na Babilônia, eles estavam livres. Porque o povo que tinha ficado em Jerusalém, ia vir um juízo sobre eles. E a destruição. Eles foram dizimados. E existia uma promessa de volta. Eles iriam voltar. Aleluia. Iria ser restaurado de novo o templo. Olha a promessa. Porque depois Adão e Eva caíram, irmãos. Eles caíram. A família caiu. A família caiu. Mas olha isso. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É isso que Deus faz com o povo dele na Babilônia. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus é para uma família. A família caiu, o Senhor levantou outra família. Uma família. O Senhor levantou outra família. E assim, as tribos de Israel são várias famílias. E assim o Senhor levantou famílias. Ontem eu preguei sobre Ruth, irmãos. E sabe o que aconteceu com Ruth? Ruth era moabita, ela não fazia parte do povo de Deus. Mas quando Boaz resgata ela e Noemi, sabe o que ele faz? Ele faz com que ela seja participante da família de Deus. Então Deus nos resgatou para quê? Para a família. Aleluias! Glória a Deus! O projeto de Deus é para a família. Então o principado veio para lutar contra as famílias. E você acha que no mesmo dia, na mesma semana, agora eu voltando aqui, a nossa visão da igreja. Algumas semanas atrás, nós começamos um clamor pelo Brasil, de 40 dias, antes desse último. E na mesma semana do clamor pelo Brasil, o pastor estabeleceu culto familiar. O Senhor, naquela semana, Ele me deu essa revelação. Que é isso que vai mudar o Brasil, famílias edificadas na rocha. Uma família edificada na rocha transforma uma nação. Aleluias. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer destruir as famílias. Mas o Senhor está falando: estabeleça a sua família. Não diminua, multiplicai, não diminuai. E aí vocês vão orar pela paz da cidade, pela paz da nação. Vão clamar. Irmão, você não tem noção. A paz da nação. Sabe qual nação que eles estavam? Na Babilônia. A pior nação que já existiu. Eles não estavam em qualquer lugar. Amém? Eles estavam na Babilônia. E Deus está falando aí para vocês orar pela paz. Os falsos profetas estavam falando assim: resista, vai para cima. Vai para a rua. Mais ou menos assim, sabe? E o profeta de Deus estava falando assim: habita, começa a orar. Começa a edificar a sua casa, porque o que eu vou fazer é de dentro para fora. Eu vou explodir essa Babilônia de dentro para fora. Porque o que acontece, irmãos? Um povo que clama sem vida com Deus é um povo que está orando ao vento. Agora, um povo que está clamando, que é um povo santo de Deus, ele destrói o poder do inimigo, de dentro para fora. Amém? E assim o Senhor estabeleceu famílias. Ele estabeleceu família. Por isso que Jesus veio de um ventre de mulher, Maria. Porque era uma família, ele veio de uma família. Aleluias! Glória a Deus! E olha, abre comigo lá em Efésios. Essa noite eu pretendo não demorar. Aleluia! Intercede por mim aí, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim, Efésios 2:11. Aleluias. Quando nós vamos ler Efésios 2, ele fala sobre a salvação pela graça, amém? E a partir do 11, ele começa a falar do povo gentil e o povo judeu. Da unidade que veio através do Senhor Jesus, amém?
Glória a Deus. Todo mundo vivo aí? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a partir do 13 ele diz assim: mas agora em Cristo, vós antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, no qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vos que estavam longe e os que estavam perto. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós podemos ver o quê? Que naquele momento ali na Babilônia, houve uma separação, amém? Mas quando nós olhamos, naquele momento, houve um espalhar do povo de Deus pela terra, amém? Mas aqui neste momento, o Senhor, Ele está falando, Paulo está falando para a igreja, que através de Jesus, através da cruz, Ele nos reconciliou, Ele nos trouxe unidade, amém? Aleluias, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito, aleluia, por ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros, ou forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de Deus, aleluias, aleluias. O que o principado quer fazer, irmãos, é destruir as famílias, porque a família é a representação de Cristo na terra, aleluias. Ele quer destruir a igreja, e para ele destruir a igreja, ele quer destruir as famílias, amém? Mas o Senhor está falando aqui nessa noite para nós, que Ele quer porque o sistema que as pessoas estão tentando lutar lá fora, pela força do braço, como o pastor iniciou falando, é impossível para os seres humanos. É só Deus para destruir esse sistema, irmãos. É só o Senhor para destruir o padrão do mundo. Amém, glória a Deus. E ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que de Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, o qual também juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que o diabo tem tentado fazer é destruir as famílias. Mas o Senhor está fazendo uma convocação comigo e com você hoje. Começa a estabelecer a sua família na rocha. Começa a estabelecer, começa a praticar os princípios da palavra de Deus. Começa a viver a palavra que está sendo ministrada aqui. Não desista do seu marido. Não desista do seu filho e da sua filha. Se você hoje não tem controle mais de ensino com eles, ore por eles, mas transforme primeiro o seu coração. Deixe o Deus mudar o seu coração, para que assim Ele possa ver a mudança em você e assim buscar a presença de Deus. O Senhor está falando, o sistema está dizendo que o importante é você ter um trabalho bom. Sabe o que o sistema está tentando fazer com você? Destruir a sua família, acabar com aquilo que é importante. Porque, irmãos, esses dias eu ouvi um depoimento da mãe daquela mulher, da Marília Mendonça. Aquela mulher é multimilionária, eu não sei quanto dinheiro ela deixou. E a mãe dela falou bem assim: eu daria tudo isso e voltaria a vender cachorro-quente para ter minha filha de volta. Os valores estão invertidos. Estão invertidos e o Senhor está falando: a tua família, o de mais importante, é a herança que eu te entreguei. E é através dela que você vai transformar essa nação. Porque a tua família é uma representação da glória de Deus nessa terra. É para isso que você foi estabelecido. Amém? Glória a Deus. Porque Ele fala bem assim que antes nós estávamos todos separados. Mas hoje nós fomos construídos família de Deus. Amém? Família de Deus. Se você for um pouquinho mais para frente, irmãos, Paulo, ele começa a declarar sobre os deveres domésticos. E ele declara bem assim:
Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Aleluias. Olha isso, irmãos. Assim como, aleluias, glória a Deus. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Quando nós olhamos essa declaração, sabe o que significa isso? Quando eu, mulher, você, mulher, é sujeita ao seu marido, você é uma profeta. Aleluia. Aleluias. Você é uma profeta. E você declara que a igreja está sujeita a Cristo. É esse tipo de profeta que o Senhor está levantando. Não é apenas uma pessoa que diz, eis, o Senhor te diz. Amém? Não é isso, irmãos. Não é um dom de profetizar. E muitas vezes não é nem um ministério profético. Porque existem profetas, ministérios proféticos. Mas eu estou falando de um povo que se levantou. Porque o profeta, ele carrega a verdade. Não apenas na sua boca, mas na sua palavra. Na sua vida. Na sua conduta. Quando nós olhamos a vida desses profetas passados, eles viviam a palavra que pregavam e eram duras, irmãos. E eles representavam a dor do pai para com aquela situação. E é isso que o Senhor está querendo que nós façamos. Mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. Assim como a igreja é sujeita a Cristo. Essa é a declaração que nós, como família, temos que dar. Aleluias. E aí você fala assim, mas tem mulher que é solteira, não é verdade? Irmãos, sabe o que o Senhor me mostrou? Que a família, que quando uma pessoa é solteira, ela não tem um marido, ou ela não é casada, a própria vida dela vai ser toda uma declaração para Deus. Porque ela não tem que se sujeitar a um homem, mas a própria vida dela é uma oferta ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então o Senhor é o marido dela, aleluia, glória a Deus. E olha o que diz aqui, vós maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Maridos, homens, sacerdotes, sabe qual que é o profeta que Deus espera que você seja? Esse. Que você ama a sua esposa e se entrega por ela. E honra ela como um vaso mais frágil. Que ora por ela, que busca por ela, que se coloca numa cobertura por ela. Porque quando o mundo vê isso, ele vai estar vendo um sinal. Que existe um povo, uma igreja. Que existe um Deus verdadeiro. Amém. Aleluias. E ele continua dizendo, para se santificar, purificando com lavagem pela água, pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem e o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. A mulher reverencie, respeite o seu marido. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito pela terra. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina da admoestação do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores, não segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Aleluia. É desses profetas que o Senhor precisa nessa terra. É desses profetas que o Senhor está levantando nesses dias.
Profetas que vivem verdadeiramente a palavra de Deus. E que entendem que através da sua família, que é a declaração de Cristo na terra, da família de Deus na terra. Sabe por quê, irmão? Sabe o que é a igreja? Sabe o que é a igreja? A igreja não é uma instituição religiosa. Nunca foi. Para Deus nunca foi. A igreja é uma família. Que é um ajuntamento de famílias. Israel era o quê? O que era Israel? Israel era um povo levantado por 12 famílias. E assim é a igreja. A igreja é um povo instituído de várias famílias. E quando nós, como família, estivermos edificando as nossas casas na rocha, estivermos plantando, amém? Ensinando nossos filhos, nossas filhas, nossos servos, amém? Pode dizer assim, com aqueles que têm, aqueles empregadores, em todas as áreas da nossa vida, vivendo essa palavra, nós faremos a declaração, amém? Mesmo que o sistema pode ser babilônico, pode ser da Babilônia, mas o Senhor está falando, eu fiz vocês profetas na Babilônia, porque para os falsos não resta mais tempo, vai vir um juízo. O muro, existia um muro, irmão. Se você estava em cima desse muro, o Senhor está falando, desce agora e escolhe o seu lado. Por quê? Porque o muro nunca foi de Deus. Só que existia um muro. E muitos achavam que estavam servindo a Deus no muro. Sabe como que é isso? Jeremias, quando ele declara a visão do templo, ele declarava a visão que muitos estavam lá no templo adorando a Deus. Mas quando saíam do templo, eles estavam adorando aos outros deuses. Estavam queimando seus filhos no fogo. E existe uma igreja hoje que está no templo, servindo a Deus, levantando a mão, dando glória e aleluia. Mas que lá fora está servindo a outros deuses. O Senhor está falando que esse povo acabou. Sabe por quê? Chegou um tempo onde o Senhor está falando que Ele faz separação do povo que serve daquele que não serve. Dos bodes e das ovelhas, do joio e do trigo. Vai ficar claro aquele que serve e aquele que não serve. E esse muro que muitas vezes estava confundindo o povo. Mas o Senhor está falando nessa noite. Eu fiz profetas em Babilônia. Para a manifestação da glória de Deus. Porque quando nós lemos, irmãos, a declaração até o versículo da nossa igreja. 1 Pedro. E nós estamos falando sobre unidade, sobre comunhão. E o Senhor, Ele ministrou isso, que nós somos uma família, a família de Deus. Porque quando Ele fala aqui, mas vós sois o sacerdócio real. Vamos ler antes, porque Ele fala exatamente isso que eu acabei de falar. Vós também, como pedras vivas, edificados casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E ele diz assim no 6, pelo que diz também as escrituras, eis que ponho em Sião, amém? Aonde? Sião. O que é Sião, irmãos? Qual igreja? Aleluia. A pedra principal de esquina. A rocha. Fala comigo, a rocha. A rocha. Eleita e preciosa. E quem quer crer nela não será confundido. Tudo que precisar ser abalado, será abalado. O vento vem para todo mundo, mas só não cai aqueles que estão sobre a rocha. Só não cai aqueles que estão edificados sobre a rocha. E assim para vós, os que credes, preciosa. Aleluia. Mas para os rebeldes, é pedra, e pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a pedra principal de esquina. É uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para também que foram destinados. Mas vós sois geração eleita.
Irmãos, sabe o que significa geração? Ou em algumas traduções fala raça, amém? Raça eleita, amém? Se você for ler no grego, você sabe me dizer o que significa isso? Raça? Alguém já procurou? O que é raça? No grego, no original grego? Sabe o que quer dizer? Vem de genus. E sabe o que é genus? Vou ler para vocês. Parentes, prole, família, tribo, nação, nacionalidade, descendência de uma pessoa em particular. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para nós? Nós não somos uma instituição religiosa. Nós somos a família de Deus. Nós somos um clã de várias famílias de Deus, que se faz um ajuntamento de uma família de Deus. E essa família de Deus resplandece a glória na Babilônia. E por causa dessa família resplandecente, a Babilônia cai. Irmãos, Deus está falando por amor de ti, igreja minha. Ele está falando que Ele levantou eu e você. Eu olho para muitas pessoas aqui, irmãos, e vocês estavam espalhados em vários lugares. Vários lugares. E o Senhor está juntando pessoas. E aqui aparentemente estamos em poucos, mas seremos muitos em breve. O Senhor trouxe pessoas de vários lugares para agregar a essa família. Porque essa igreja não é uma igreja para que a gente... eu sou daquela igreja. Não, eu pertenço à família Geração Eleita. A partir de agora, o Senhor assim deseja que nós tratemos esse lugar. Sabe por quê? Nós tratamos o quê? Irmãos, não é? Ô irmão. E muitas vezes a gente pega e usa isso de termo banal, não é? Irmão. Irmão, é só falar, paz do Senhor, irmão. Se você soubesse o peso que isso tem. Irmão, você é minha irmã, você é meu irmão. Sabe o que é isso? Significa que nós temos um pai em comum. Um pai em comum. Irmãos, se isso não mexe com você, misericórdia. Não espera vir uma bala para te mexer com você. Que isso mexa com o seu coração. Que isso faça você entender que nós estamos vivendo dias onde o Senhor vai abalar coisas. E se a sua casa, a sua família, a sua vida não estiver na rocha, ela pode cair, ela pode vir a ruir. Mas o Senhor está prometendo para a geração eleita, para a raça, para os genos de Deus, os parentes, a descendência de Deus. Ele está prometendo livramento, Ele está prometendo proteção, Ele está prometendo paz no meio da guerra, Ele está prometendo o avivamento, Ele está prometendo a glória dEle vir. Porque para mim encerrar, irmãos, vamos lá em Joel. Sabe por quê? Nós estamos falando sobre avivamento. E o avivamento não acontece num ambiente onde não tem o entendimento de família. Nós somos a família de Deus. Entenda. Nós somos a família de Deus. E tudo que o diabo quer fazer é deturpar o entendimento de família. Porque dentro da igreja já não tem mais entendimento sobre submissão, sobre honra. Quer destruir valores de honra, de submissão, de obediência. Porque daí as pessoas vêm para cá achando que é bagunça e não é. E pelo contrário, a igreja é a representação da glória de Deus. Juntos nós resplandecemos forte a luz do Senhor. Porque o avivamento vai vir, mas ela vai vir não para uma instituição religiosa. Não é o avivamento de uma instituição religiosa. Como que eu sei disso? Leia comigo Joel 2. E há de ser que depois disso, irmão, depois que a gente estabelecer a nossa casa na rocha, depois que nós restaurarmos verdadeiramente o altar na nossa casa, que nós não acharmos que as coisas têm que ser de qualquer jeito, que a busca de Deus tem que ser de qualquer jeito, que nós temos que ficar divididos, porque não vai ter tempo mais que estar dividido. O Senhor está falando, o muro vai cair, as torres de Babel vai cair, os superapóstolos vão cair. E Ele diz, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha isso. E
sobre os vossos filhos e vossas filhas, e sobre vossos velhos, sobre as vovós, amém? Sobre as vovós, sobre os vovôs, terão sonhos, e os vossos jovens, os vossos adolescentes, os vossos jovens, terão visões, e também os vossos servos, derramarei naquele dia o meu espírito. Esse avivamento acontece num ambiente de família, na família de Deus, no lugar aonde está estabelecido a família, porque onde há família não deve haver divisão. Quando a gente vive a palavra como ela deve ser vivida, não haverá no nosso meio divisão e contenda, irmãos. Aonde nós compreendemos submissão, que nós devemos se entregar pelo outro, servir ao outro. Não tem espaço para competições, invejas, ciúmes. Não tem espaço para outro tipo de pecado. Aí sim vem o derramar do Espírito de Deus. E o Senhor está falando conosco. Hoje, nesse momento, gostaria que vocês ficassem de pé. Que vocês ficassem de pé. Porque se essa palavra não mexeu com o seu coração hoje, e se ela deixar você na mesma posição que você estava quando você entrou aqui, você corre o risco de ser abalado, quando aquilo que tiver que ser abalado, será abalado. Deus está falando, Deus está levantando já uma geração de profetas. Malaquias, irmãos. Ao final de Malaquias, nós estamos entrando nos períodos dos últimos dias, irmãos. E Malaquias diz assim: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que vos venha e não fira a terra com maldição. Amém. O Senhor está falando, o Senhor está levantando. Você pode não mudar o mundo inteiro. Amém? Você pode não ser uma pessoa que alcança as nações do mundo, que pega até no microfone. Mas o Senhor falou, você tem a responsabilidade de edificar a sua família na rocha. Você tem a responsabilidade de edificar a sua vida na rocha. Porque o que daria você pregar para o mundo inteiro ouvir a voz do Senhor através da sua boca, um monte de gente se converter, e o seu filho, a sua filha, os seus netos se desviarem da presença de Deus, porque não viram na sua vida um resplandecer dessa palavra. O Senhor está falando, começa perto, começa em Jerusalém, amém? Começa na sua casa. A responsabilidade de você transformar a nossa nação está na sua casa, está nos seus filhos, está em você ajudar a cooperar com a igreja que você está aqui agora. É você ser um cooperador aonde nós estamos aqui. Porque, irmãos, eu posso vir aqui e pregar essa palavra, e diante dessa palavra o meu coração treme. Diante dessa palavra o meu coração se rende. E eu e a minha casa, assim como Josué proclamou, serviremos ao Senhor. Só que a decisão a partir de agora não é minha, não é do pastor e de qualquer outra pessoa, é sua. É você que precisa decidir. É você que precisa se posicionar. Não sou eu. Porque a consequência que vai colher das suas ações não sou eu. A palavra que ele pediu para mim declarar está aqui. O alimento foi posto. Agora o que você vai fazer com ele, aí é seu. Sabe por quê? O Senhor está falando que para Sião haverá livramento. Haverá livramento. Haverá a presença de Deus. Haverá glória. Foi muito interessante porque o pastor, naquele dia que as eleições tinham encerrado, ele mandou uma palavra. Uma palavra que declarava bem assim: Brasil, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Gente, essa palavra foi para mim. Gente, eu não sei se vocês têm isso que eu tenho, mas quando ele falou, se creres, verás a glória de Deus.
Essa declaração é do filho de Jairo, né? Filho de Jairo. Da Maria, né? Da Maria. É que eu estava pensando. Diante de um luto, amém? De uma morte, aparentemente morte. E quando ele ministrou isso, irmãos, eu não estou falando que a gente não pode ver esse quadro revertido. Porque o que eu estou pregando aqui, você tem que abrir os seus olhos para algo bem mais longe, amém? Você tem que parar de achar que as palavras que a gente prega para agora só. E comece a edificar a sua casa, irmãos. Porque não importa se o B22 vai voltar ou não vai. Se o L vai estar comandando ou não. O Senhor está falando que nós estamos caminhando para o tempo do fim. E que você, sendo quem for na presidência, você precisa estar edificado na rocha. Porque a palavra de Deus não mente. Porque o fim vai acontecer. E quando ele declarou essa palavra, o meu coração tremeu e ao mesmo tempo se alegrou. Porque nós vemos uma igreja muitas vezes morta. Sabe, morta, adormecida. E o Senhor falou, se vocês creem, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver o manifestar de Deus, irmãos. Nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ter a presença de Deus. Nós vamos ter o avivamento que Deus tem falado. Se nós cremos, mas como que é crer? É falar só amém? Não! É você começar a praticar a palavra que está sendo liberada. É você começar a viver aquilo que está sendo declarado. É você compreender as coisas e viver ela. Ah, Deus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai.